O Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, saindo Jesus da região de Tiro, veio por Sidom ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole, e trouxeram-lhe um surdo-mudo, e lhe rogaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tomando-o dentre o povo da parte, meteu os dedos em seus ouvidos e tocou-lhe a língua com a saliva. Depois ergueu os olhos para o céu, suspirou e disse-lhe: Éfeta, isto é, abre-te. E imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua. E ele falou distintamente. Então Jesus lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Não obstante, quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E mais admirados diziam: tudo tem feito bem, fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se. A epístola extraída do bem-aventurado apóstolo, ao apóstolo aos Coríntios. Irmãos, faço-vos agora lembrar o Evangelho que já vos preguei, e que recebestes, e no qual também perseverais. Nele também sois salvos, se o guardais do mesmo modo que vos preguei. Do contrário, em vão tereis abraçado a fé. Antes de tudo, eu vos ensinei o que eu mesmo aprendi, que o Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito. Foi visto por Cefas, e depois pelos 11 apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos juntos. Muitos deles ainda hoje vivem, e alguns já morreram. Apareceu depois a Tiago, e em seguida a todos os apóstolos. Por último de todos, apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o mínimo dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus, no entanto, sou o que sou, e a sua graça não ficou sem efeito em mim. Hoje, nós estamos a meditar no 11º domingo, depois de Pentecostes. Este domingo é um dos mais belos da Santa Igreja, porque neste domingo se abrem os ouvidos de um surdo e se dá a fala ao mudo. É a mesma pessoa, sim, mas qual é o ouvido que se dá ao surdo? Primeiramente, quando nós somos batizados, no dia de nosso batismo, o Padre, passando a saliva em seus dedos, molha o nosso lobo da orelha e diz-nos, Éfeta, que quer dizer abre-te. Quando nossos ouvidos estão abertos de fato, a palavra de Deus, ou seja, a palavra que vem do céu, por meio da boca dos ministros de Deus, seja por meio do Evangelho que nós lemos, seja pelo escrito dos santos, que são escritos preparados pelo Divino Espírito Santo, seja pela palavra dos ministros de Deus, que vêm aos púlpitos e aos altares para celebrar e preparar o santo sacrifício da missa. Quando nossos ouvidos estão abertos, e isso só pode ser feito pela graça, porque afinal de contas, sem mim, disse nosso Senhor, nada podeis fazer. Sem Deus, nós não podemos nem escutar e tirar bom proveito das palavras da Sagrada Escritura. Sem Deus, nós não podemos bem aprender aquilo que nos querem ensinar os doutores da Igreja, os santos padres e os concílios ecumênicos e os santos papas. Sem Deus, nós nada podemos fazer. Sem Deus, nós não podemos viver a verdade. Nós não podemos buscar a Deus de verdade. Sem Deus, nós não podemos escutar a palavra de Deus e muito menos a pôr em prática. Se nós não estamos na graça, se nós não buscamos a graça, se nós não nos livramos de todas aquelas coisas que nos prendem ao pecado e que nos fazem servos escravos do pecado, nós não poderemos escutar a palavra de Deus. Por isso que hoje, em nossos tempos, nós estamos passando por essa tal crise, porque as pessoas querem viver mortas em seu pecado, e por isso não podem escutar a palavra de Deus, e por isso não podem pôr em prática
porque não sabem o que ela diz. A palavra de Deus, ela não é morta, ela é viva. A palavra de Deus é feita do Espírito. A palavra está morta, é claro. O apóstolo São Paulo diz, a palavra é morta, a letra é morta. Mas o Espírito que dá vida a essa palavra, o Espírito que dá vida a essa letra, vivifica ela. Não adianta seguirmos a lei somente pela lei. Nós temos que seguir a lei pela fé. A fé nos prepara para a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a fé verdadeira em Jesus Cristo, nossas obras é morta. Porquanto sem a fé é impossível agradar a Deus. Se nossos ouvidos foram abertos no dia de nosso batismo, ou no dia que nosso batismo foi complementado, porque hoje em dia está difícil um lugar que se dá um batismo integral, então nós temos que pedir a Deus a graça. Senhor, vós me abristes os ouvidos no dia de meu batismo. Portanto, eu vos peço, vos rogo, vos imploro, que meus ouvidos continuem e permaneçam abertos, não somente no dia de meu batismo, mas para sempre. Eu quero sempre escutar a vossa palavra e quero pô-la em prática. Escutai a minha prece, vos digo, Senhor, e dai-me a escutar a vossa palavra. Pois bem, nosso Senhor Jesus Cristo, logo depois de soltar o ouvido do surdo, fez com que ele também falasse, tocando-lhe também a língua com a sua saliva, e dizendo-lhe também, Éfita. Quando nós escutamos a palavra de Deus, esta palavra não pode estar morta em nossos corações. Se nós temos a fé, mas não temos as obras, a nossa fé é morta. Diz o apóstolo São Tiago, a nossa fé, ela tem que vivificar para a vida eterna. A nossa fé, aquela fé que sem a qual é impossível agradar a Deus, não pode estar morta em nossos corações. Nós temos que pôr em prática, não somente quando estamos na igreja, não somente quando estamos reunidos na casa de Deus, não somente quando vamos receber a vista de um padre, de um ministro sagrado ou etc. Nós temos que praticar a palavra de Deus em todo lugar, seja em nossa casa, seja na escola, seja no trabalho, seja onde for. A nossa vida, ela tem que transparecer aquela palavra. Por isso que nosso Senhor tocou a língua do mudo, porque afinal de contas, as nossas palavras, elas não podem ser mortas. De que adianta o padre subir ao púlpito e não fizer aquilo que ele prega lá fora? De que adianta o leigo vai à igreja todos os domingos? De que adianta o fiel ele se confessar com frequência, mas sua vida não mudar? A nossa vida tem que transparecer o Evangelho, porque afinal de contas, é como diz nosso Pai Seráfico: tomem cuidado de suas atitudes, tomem cuidado de suas obras. Talvez seja o único Evangelho que as pessoas leiam. Nossas obras, nossas palavras, nossos atos, nossos pensamentos inclusive, nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos, inclusive aquilo que deixamos de fazer, elas são vistas aos olhos dos homens como se fosse uma grande e eloquente pregação. Nossas pregações, elas têm que ser feitas com o ato e com a palavra. O ato perpetua e aperfeiçoa as nossas palavras. O ato, ou seja, nossas ações, ele faz com que a nossa palavra ela seja visível e factível. Se nós falamos, mas não fazemos, então nós estamos a perpetuar um ciclo vicioso de muitas palavras e poucas ações. Mas se nós fazemos o que pregamos, então nossos atos, nossas palavras terão, um grande efeito, terão uma grande concorrência, uma grande concomitância, adentrarão os corações mais duros, invadirão as almas mais empedernidas. Nossos atos têm que coadunar as nossas palavras. E as nossas palavras também. Nós, como cristãos, temos que defender a causa de nossa fé, mesmo que isso nos custe a vida. Muitas vezes nós, em nossos tempos, falamos muito pouco de Deus. Nós falamos do presidente, falamos do rei, falamos de tal coisa era melhor, falamos
da igreja, falamos de certas coisas, mas em nossas palavras do dia a dia, nós falamos muito pouco de Deus. Quantas vezes nós vemos tão poucos cristãos a falar da divina verdade, a falar das obras de Deus, a falar do próprio Deus? Quão pouco nós vemos hoje em dia, em muitos lugares, as pessoas com medo de falar de Deus, com medo de declarar a sua fé, com medo de declarar aquilo que é. Nós não podemos deixar o medo invadir nossos corações. É aquilo que eu digo, nós temos que ter ação, mas também temos que ter palavra. Quando nós estamos no meio de uma pessoa que começa, me perdoe a expressão popular, a descer a lenha na igreja, nós ficamos calados, como se nós não tivéssemos o que defender. A igreja é nossa mãe. Nós deixamos a nossa mãe ser apedrejada em público se ela está certa e não tem pecado nela? Mas jamais. Tanto mais se a nossa mãe espiritual, que é a igreja, e que esta de fato não está em pecado, nós deixamos de defender. Nós vemos Deus ser ultrajado, seja nessas malditas Olimpíadas que estão acontecendo por aí, deixamos Deus ser blasfemado, nosso Senhor Jesus Cristo ser pisado aos pés, sendo preferido um culto pagão de um deus Baco, de uma deusa Deméter, de um deus Zeus, de um deus qualquer coisa dessas aí, um falso deus que na verdade é um demônio. Preferimos que um deus seja ultrajado, um deus verdadeiro, em prevaricação, de preferência ao falso deus? Jamais. Nós temos que dar preferência ao nosso Deus. A nossa omissão, assistindo a uma atitude desonrosa como são essas Olimpíadas, como foi aquele carnaval, como são essas festas mundanas que acontecem e que são popularmente divulgadas, provam que nós não estamos pregando de fato a Deus. Cadê a nossa palavra? No dia de nosso batismo, o padre, ele nos colocou o sal na língua, o sal da sabedoria, e disse: recebe o sal de sabedoria, um sal exorcizado, para nós podermos falar contra essa maldade. E nós, ao contrário, sentamos-nos prazerosamente a assistir ao Deus do céu e da terra ser ultrajado. Nós temos que falar, mesmo que as pedras clamem, porque se nós calarmos, aí é que elas clamarão de verdade. Se nós calamos, acontecem terremotos, tsunamis, porque a natureza vinga-se do Criador que é ultrajado. Aconteceu naquela França. A cidade inteira ficou sem luz e somente a Basílica do Sagrado Coração é que ficou acesa. Aconteceu aqui no Brasil, calamidade também. Esqueci-me agora como foi, mas creio que foi na época da Covid. Começaram a blasfemar de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando o demônio a surrar a nosso Senhor. E logo depois, a nossa economia caiu. Logo depois, aquela doença prendeu todo mundo em casa. Logo depois, aqueles corajosos em maldizer e afrontar a Deus ficaram trancafiados em suas residências. De que adiantou? Se nós calarmos, as pedras clamarão. Se nós calarmos, a natureza mostrará que Deus é verdadeiro, nos causando verdadeira dor. Não fiquemos calados, não fiquemos amedrontados diante dos inimigos da fé. Eles querem nos amedrontar, nos querem fazer calar, mas nós devemos ser corajosos. O sal da sabedoria foi posto em nossa língua. Este sal de sabedoria, ele foi posto ali para que nós não ficássemos calados diante da perversidade do mundo moderno. Peçamos a Deus a graça da sua misericórdia para que aquele nosso batismo não seja em vão. Para que a nossa crisma, que é muito mais importante, não se subtraia a um bocado de pedras, não se esconda num túmulo. Nós não somos túmulos, nós somos filhos de Deus, somos monumentos vivos em honra de nosso Senhor Jesus Cristo, em honra de Nossa Senhora. Se nós calarmos, Deus vai falar.
Porque nós calamos, nós seremos também pegos da mesma miséria que cairá ao mundo. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.